E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. E vamos dar continuidade, né, à nossa aula 7, onde a gente está tratando sobre vetor e matriz, tá? Na primeira parte a gente falou sobre vetor, né? Se vocês não têm visto essa aula ainda, volte, vídeo anterior. Nessa daqui é a segunda parte, onde a gente vai estar tratando sobre matriz, certo? Então, pessoal, na primeira parte, né, da aula sobre vetor, eu criei meio que um contexto de quando é que surgiu a necessidade de usar um vetor dentro do programa, tá? E para matriz eu vou fazer da mesma forma. O que a gente viu? É que surgiu a necessidade de usar um vetor quando a gente queria armazenar vários dados de uma categoria dentro de uma só variável. Ou seja, lá eu dei um exemplo que, eu quero cadastrar nomes de várias pessoas. Então eu criei um vetor somente para nomes. E aí eu criei, caso eu quisesse idade, eu criei um vetor somente para idades, né? Ou seja, separadamente. Só que aí vem, quando eu vou trabalhar com um banco de dados bem maiores, eu vou precisar que desses dois vetores eles sejam inclusos dentro de uma só variável, né? Ou seja, dentro de uma só variável eu vou armazenar vetor que é de nomes e de idades, que é de banco de dados, tá? E aí é que surge a necessidade de utilizar a matriz, certo? Então, conceitualmente, a matriz é uma estrutura de dados multidimensional, né? E geralmente bidimensional, né? Com linhas e colunas. Ou seja, no vetor a gente só tinha isso daqui ou isso daqui, né? Ou seja, essa linha ou essa coluna, um dos dois. Na matriz não. Na matriz tanto a gente vai ter, né, essa daqui, ó, as colunas e linhas com os dados, certo? Onde cada elemento também é acessado por índice. Então, vamos supor, eu vou fazer um exemplo aqui para que a gente possa entender como é que elas podem ser acessadas juntas, né? Mas é como para quem viu matriz, né? Quando estava pagando matemática, né? Quando estava aprendendo matemática, a gente acessava a matriz o quê? Qual era esse blocozinho aqui? É 1. Para a gente acessar ele, ele é como se fosse 1. Aqui, 1, 2, ou seja, linha 1, coluna 2, nessa pegada aí, tá? A característica dela é que a matriz ela permite armazenar dados de forma mais estruturadas, como uma tabela. Diferente do vetor, que ele era bem mais limitado, aqui a gente agora pode fazer uma tabela, né, de dados. Como é que vai ficar isso daqui? Certo? Como é que a gente pode estar... como é que vai funcionar a matriz e os índices dela? Veja bem. Quando a gente for fazer o nosso programa, a gente vai ter que informar, além da linha, né? A gente vai informar o tamanho de uma linha, né? 2, 3, 4 linhas, né? A gente vai informar também o tamanho das colunas. Então a gente vai ter coluna 1, 2 e 3, daquela mesma forma, né? Dizer o nome da variável, depois especificar e colocar o tamanho dela, tá? E depois o tipo daquela variável. Então vamos supor aqui, eu tenho, né, aqui nessa coluna aqui, nomes de pessoas. Então eu posso botar aqui para nomes, calma aí. Ó, aqui eu posso fazer só essa linha aqui para nomes. Então, Gabi, Bial e Dudu, certo?
Para essa outra, eu posso estar criando a variável de idade, né? E aí Gabi tem 15, Bial tem 10, Dudu tem 13, né? Aqui eu posso estar especificando o tamanho dele, né? Então, o peso. Então, Gabi pesa 47,5. Bial pesa 45,3. E Dudu pesa 50. E aqui embaixo eu posso estar especificando a altura. A altura, eu vou colocar de altura aqui 1,45, 1,50. E aqui 1,40, né? Então veja que agora eu vou ter, né, como criar, além de colocar, na verdade, além de uma categoria de nomes, eu posso colocar de uma única pessoa, de várias pessoas, tanto o nome, a idade, peso, altura e uma só variável. Então aqui a gente vai ter o cadastro de uma pessoa, pessoa 1, pessoa 2 e a pessoa 3, né? Dentro de uma só variável, de uma variável do tipo, né? Deixa eu só puxar uma linha aqui. Eu posso criar uma variável banco de dados. E aí eu posso acessar cada uma delas, né? Se eu quiser um relatório das informações de Gabi, eu vou ter. Se eu quiser um relatório das informações de Bial, eu vou ter. E de Dudu, eu vou ter. Então vamos para o nosso programa e ver como é que a gente faz, né? Para estar armazenando os dados, para a gente estar mostrando os relatórios individualmente de cada um, tá? Então vamos lá. Então pessoal, estamos aqui no Visual G, certo? E aí a gente vai fazer um programa para preencher a matriz, para a gente ficar percebendo, né? A cada linha e a cada coluna, como é que os dados vão sendo armazenados, certo? Então vamos aqui. Para a parte variável, ela vai ser semelhante ao do vetor, certo? A gente cria a variável, vou criar a variável mat, certo? Para matriz. E aí eu vou fazer vetor, certo? Dois pontos, vetor. E abrir chaves novamente, né? Como também é no vetor. Eu coloco o tamanho da linha, né? E para colocar o tamanho da coluna, basta colocar a vírgula e colocar o tamanho. Nesse caso aqui, a matriz vai ser 3 por 3, certo? Onde essa parte aqui vai ficar responsável para a linha e essa daqui para a coluna, tá? E aí eu especifico o tipo que eu quero. Nesse caso, como eu vou trabalhar com números, eu vou querer inteiro. Ou seja, essa matriz aqui é inteira, certo? A gente viu em vetor que a gente precisava de uma variável que ela fosse armazenando, né, os dados das contagens da repetição, certo? E a gente precisava de um laço de repetição para ir cadastrando os valores que tinha em cada linha. Só que agora a gente não vai querer somente cadastrar um valor de linha, de uma linha apenas. A gente vai necessitar também dos valores de posição da coluna. Logo, a gente vai ter um alinhamento, certo, de laço de repetição, ou seja, para dentro de para. Quando um for gerando uma repetição e ela parar, ela vai entrar em outra repetição, novamente, certo?
Sendo assim, eu vou precisar de duas variáveis de posição. Eu vou nomear ela como I e J, sendo ela inteira. Vocês vão ver como é que vai estar se comportando aí a questão desse alinhamento de repetição, tá? Entrando na parte de início do programa, eu vou colocar um escrival, né, de preencha a matriz, certo? Preencha a matriz. Pronto. Preencha a matriz. E aqui eu entro com para, certo? Então vou colocar para o I, ou seja, para essa primeira parte, né? Ou seja, a linha de I de 1 até 3, faça. Aqui vai esse primeiro para vai ser responsável para o cadastro das linhas. Ou seja, na primeira linha eu vou ter que estar cadastrando os valores em cada coluna, tá? Então vou fazer outro para aqui que vai ser responsável para as colunas. Para aí. Ah, calma aí, eu só errei uma coisa aqui. Calma. De até. E é da mesma forma aqui, de 1 até 3. Faça. Vai ser responsável para o cadastro das colunas, certo? Beleza. O que vai acontecer? Eu vou ter uma primeira repetição. Ah, eu vou colocar logo os fim para mim não se esquecer. Fim para. Fim para. O que vai acontecer? No primeiro momento, ele vai repetir isso daqui uma vez. Beleza. Foi para cá. E entrou novamente para um laço de repetição. Ou seja, na linha 1, ele vai cadastrar as 3 colunas. Certo? Feito isso, ele vai sair, né, desse segundo laço de repetição e vai voltar para cá. E aí entra a segunda coluna. Na segunda coluna, ele vai preencher, na segunda linha, ele vai preencher as colunas dessa linha, tá? E aí vai fazendo esse mesmo processo até fechar a matriz, tá? Então, dentro daqui, eu vou colocar um escreva. E aí vou botar posição. Aqui eu vou colocar a posição da minha linha, vírgula. Vou deixar bem estruturadozinho aqui, vírgula. Vírgula J, a posição da minha coluna, vírgula, e fecho o colchete, tá? E aí eu vou botar aqui um leia. Leia quem? Mate, colchete, e aí I, na posição J, certo? Vamos estar rodando o programa para ver como é que ele vai estar se comportando, certo? Vou apertar F9 aqui, e aí ele vai dizer, ó, preencha a matriz. Posição 1. Eu vou estar botando 1. Ele é a posição 1, 2. Ou seja, na linha 1, coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, minha matriz foi totalmente preenchida. Certo? Agora a gente tem que fazer o quê? Beleza, a gente fez o cadastramento dos dados. Só que agora eu quero que ela seja exibida. Eu posso fazer da mesma forma. Tá? Usando, já que aqui, né, eu fiz para
cadastrar. Aqui eu faço para exibir. E eu uso o mesmo laço de repetição para exibir. Só que a diferença é que a gente tira a entrada do dado, certo? Aí eu vou modificar só isso daqui, ó. Para dentro do escreva, eu vou colocar as variáveis, né? Na verdade, a variável mate. E aí ela vai indicando a posição. O que vai acontecendo? Os valores de I e J vão se modificando com base como o programa vai se repetindo. Da mesma forma aqui, ó. Certo? E aí, eu só vou fazer um detalhezinho aqui, que é colocar um escreva vazio, para ele pular uma linha, certo? Ou seja, quando ele preencher toda uma linha, ele vai pular, preencher a segunda linha, pular, preencher a terceira linha. Vamos ver se o nosso programa está rodando da forma que a gente está imaginando. Então, posição 1, eu vou fazer a sequência numérica 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, ó. Perfeito. Ou seja, aqui é a matriz, né? Na primeira linha, ficou esses números. Segunda linha é esse. Terceira e as colunas dessa forma. Ou seja, na posição 1, 1, ficou o número 1. E assim sucessivamente. Tá? Então, para matriz é isso. Dá para fazer muita coisa com a matriz. Dá para ser muito criativo com ela. Criar banco de dados, criar cálculos com ela. Dá para vocês melhorarem, né, o algoritmo de média com a matriz, né, para fazer o quê? Cadastro de vários alunos, cada aluno colocar suas notas, no final ter a média delas aparecendo exibida. Dá para fazer muita coisa. Então, para pegar a matriz, ela realmente é um pouco mais chata, né? Chegou a parte de matriz, ela vai ser a mais chatinha possível. Porém, vocês praticando exercício, utilizando muito dela, né, nesses exercícios que vocês forem fazer, vai ajudar bastante a vocês fixarem esse conteúdo, tá? Então, pessoal, a gente finaliza aqui, né, essa parte de vetor e matriz, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, a matriz. Pratiquem, façam os exercícios direitinho para fixar cada vez mais o conteúdo. E eu espero de coração que vocês tenham entendido esse assunto, tá? Na próxima aula a gente vai estar apresentando para vocês função e procedimento, tá? Para vocês estarem, né, mais uma vez, conhecendo ferramentas que otimizem ainda mais o código, tá bom? Então, até a próxima aula.